Lucas, capítulo 7, verso 36. 7,36 diz: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro como perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: desta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Amém? Toma teu assento nessa manhã. Glória a Deus, aleluias, por essa palavra que Jesus, tenho certeza, vai falar ao teu coração, como tem falado ao meu, pois estamos reunidos aqui, e sabe o que nos une aqui nessa manhã? Um só Espírito, um só Deus, aquele que fez um único sacrifício. Mas tem algo em comum em todos nós aqui. Todos nós, mesmo que sem querer, pecamos. Mesmo que por querer, pecamos também. E há muito tempo atrás eu escutei uma frase justamente envolvendo essa palavra. E não sei se os irmãos já chegou em algum lugar, e eu às vezes lembro de algumas situações, da gente chegar num lugar, o culto nem tá tão fervoroso, né? E tem sempre aquele irmão que parece que tá pulando no meio da igreja, né? Tá dando aqueles glórias a Deus alto. E quando a gente olha, talvez, aquela pessoa sem entender, a gente fica assim: meu Deus, que alegria é essa, né? Que eu não estou sentindo. Tem pessoas que às vezes me procuram e falam assim: nossa, pastor, eu queria sentir aquilo que eu vejo os irmãos sentirem. E eu falo para você que é maravilhoso, muito mais do que não sentir, né? A gente fala assim que às vezes você chega num culto e, como eu falei, hoje é dia de confundir o inimigo, porque às vezes ele pensa que você vai chegar aqui cabisbaixo, você vai olhar as circunstâncias da tua vida, e quando você menos espera, ou quando ele menos espera, você já está adorando, você já está falando: foi livramento, Deus, eu agradeço por isso, aleluias. Então não importa, olha só, apóstolo Paulo diz que não importa como, mas tudo glorifica a Deus. Sabia que às vezes você olha o irmão, você pode falar: que hipócrita, ontem estava pecando e agora aqui está dando glória. Não importa, tudo é para a glória dele. Ah, tá vendo aquele ali, mas não vale nada. E tá lá, não importa, é para a glória de Deus. Tudo ele é glorificado. E às vezes você olha esse irmão, essa irmã, e você fala: por que ele está tão eufórico? Por que ele ou ela não para de adorar a Deus? E talvez você não entenda, mas o contexto desse verso, dessa palavra, dessa ministração, é justamente o ensinamento de Jesus para aqueles e para nós hoje em dia. Quando você é muito perdoado, você ama muito mais. Eu vou repetir isso para você. Quando você é muito perdoado,
você é muito mais grato. Às vezes a gente olha o irmão e você fala, meu Deus, por que está assim? Você não conhece o passado dele. Você não conhece de onde Deus o tirou. Você não conhece as oportunidades que Jesus deu para ele. E é por isso que quando ele chega na presença de Jesus, ele não faz mais nada do que falar, Jesus, eu fui perdoado e eu amo o Senhor amado, em nome de Jesus. É porque eu fui perdoado. É porque lá atrás não me davam valor. E hoje eu consigo chegar e olhar para os meus irmãos, e mesmo vendo falhas, vendo pecados, eu não sei o que você vê no teu próximo, mas eu quero dizer, o que nos une aqui nessa manhã é o Espírito, é um Deus. Louvado é o nome do Senhor. Oh, labaxuricanda, labaxéria. Oh, Jesus é poderoso. Eu falei, Jesus, eu não sei nem como vai ser hoje. É que eu tô aí num percalço. Vou falar pros irmãos, tem que desabafar também. Pastora tem que desabafar, senão morre. Sexta-feira eu falei pro Braga, pro Saulo, eu falei, Saulo, a gente vai dar uma saidinha? Vamos lá em Minas. Extrema, né? Meu irmão mora lá. E a gente, como o pastor tá viajando, quando ele tá aqui é mais difícil, né? Que às vezes os compromissos não batem. Eu falei, você como o pastor tá lá, tá tudo ok na CT? Partiu. Só até Marginal Tietê. Ficou faltando 1h30 para chegar no destino. Irmãos, eu falei assim, não vou com o carro do pastor, porque o meu estava revisado, bonitinho, alinhei os pneus, enchi o tanque. Aquela glória, tá saindo. A Alessandra com uma mala, parecia que passava um mês lá. Falei, Jesus amado, encheu a mala, as crianças tudo animadas, vamos, partiu, né? Aí, irmãos, quando chegou, porque tem uma pessoa na nossa família que o apelido dela é Jonas. Todo lugar, irmãos, é sério, que a gente vai, alguma coisa que o Jonas tá, alguma coisa acontece. Falei, Jesus amado. Quando eu peguei ela, os vidros começaram a embaçar no carro. E tava aquela chuva. Falei, Alessandra, o vidro tava bonzinho. Eu acabei de pegar o João na casa da minha mãe. Não, né, deve ser alguma coisa e tal. Aí deixamos o vidro um pouco aberto, cheguei, mudei, liguei o ar-condicionado, vidro nada. Uma parte desembaçou. Aí seguimos, né? Quando minha mãe entrou no carro, o irmão, é sério, aquele negocinho lá, como que chama? O sensorzinho lá do carro, a temperatura. Irmãos, fazia muito tempo que eu não tinha nenhum problema com esse carro. A temperatura aumentou. Falei, eu não acredito. Aí, né, crente não desiste nunca. Vamos esperar esfriar. Liguei pro mecânico, ele falou lá o que fazer, fizemos tudo. Aí fomos, né, conversando. Quando chegou na Marginal, né? Num ponto ali da Marginal. Graças a Deus que tinha uma para entrar para Fernão Dias. Quando parou, tava assim um transuzinho para descer, ia virar para cá, né, para direita, o negócio de novo. Aí eu falei assim, não vou. Aí liguei pro pastor lá na África. Contei a história para ele. Ele, tá pegando fogo, tá saindo fumaça. Eu falei, não. O engraçado era isso, irmãos, não borbulhou, não fez nada. Ele só acendia isso aí. Até meu irmão que é desconvertido, né, falou, será que não foi livramento? Até o incrédulo falou, porque não é possível. Falei, eu não sei. A gente não sabe, a gente fala assim, né? A gente sai, irmãos, e é só Deus que sabe se você vai voltar. A gente está na dispensação dele. E aí, resumindo, isso era umas 7h pouca. A gente estava chegando em casa, depois de esperar guincho, tudo, táxi, né? Chegamos em casa 00:30. Resumindo, irmãos, vocês já viram o guincho trazer, falar que vai trazer para sua casa e sem te avisar levar para o pátio do lugar? Quem tem carro, não sei se vocês já viram isso, mas eu nunca vi. Resumindo, tinha o detalhe lá que era para voltar para minha casa. Eles levaram para o seguro, para o pátio do lugar. Passou a noite inteira. O seu Francisco, né, quando chegou lá, o Renê sabe. Mandei para ele, eu falei assim, o guincho vai levar aí, irmãos. O carro que nunca deu problema. Ele mostrou o vídeo, o carro tá saindo água pelo escapamento. E ele falou assim, Fabiana, dona Fabiana, ele chama. A junta de cabeçote queimou, para quem entende aí, é uns 3 milzinho para lá. Pois é. E o pastor nem sabe disso, eu já estou aqui na intercessão. Então eu estou brincando, mas orem, por quê?
a gente tem um aplicativo do seguro e mostra que o carro estava em movimento. E a gente mostrou. Eu falei, ó, o carro ferveu, né? Ferveu não, ele acendeu lá a temperatura. Ele não pode sair do lugar. E para isso que o guincho serve. Aí mostra lá que tem quilômetros do carro andando. Irmãos, não sei o que esse seguro fez. Só sei que amanhã me ajuda em oração, que eu vou juntar todas as provas de que o carro estava parado, de que eu não dei com o carro, de que na hora que ligou a temperatura, eu desliguei, não me movimentei. Não, o que foi feito nesse pátio, eu não sei. Só que hoje cheguei aqui e falei, Jesus, tu é justiça. Esses dias todos o meu carro, ele estava na obra. Quem estava ali acompanhando, levei uma, levei outra, busquei doação e levava lá e vinha da igreja. Então, irmãos, a gente não espiritualiza tudo. Mas alguma coisa, algum dedinho de Satanás tem. Mas como minha mãe falou ontem, ele levanta para cair. Então era para mim estar aqui, preocupada. Confesso que eu fiquei à noite e falei, Jesus, eu não posso ter esse prejuízo, ainda sem ter dado esse prejuízo. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, Jesus, não vou ficar pensando nisso. No mal, eu vou pensar que eu tô aqui e que eu fui perdoada e que eu tô aqui para dizer que eu te amo e que eu tô aqui para dizer que nós pecamos sim diariamente, mas que nós dependemos dessa graça que já está sobre a tua e a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero falar sobre lealdade com você nesses minutos. O fariseu Simão, ele convida Jesus. E ele fala assim para ele assim, olha, entra, eu vou fazer um belo banquete. Esse é aquele que parece leal. Ele faz tudo na tua frente de mais bonito. Chega até te deixar feliz. Mas por trás ele não te honra em nada. O fariseu, David, Simão, ele é aquele que quer mostrar. Olha, eu estou preparando tudo isso, sente-se Jesus. Mas as honras devidas ele não dá para Jesus. Por quê? Porque dentro dele, é como a Bíblia diz, por fora está muito bonito, mas por dentro é sepulcro caiado. Por dentro está tudo podre, irmãos. É só aparência. Esse é o fariseu. Ele está mostrando, mas por dentro, ao invés dele estar feliz pela honra que Jesus está recebendo, ele está falando, ó, perfume caro, pecadora. Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem está fazendo isso. O fariseu é aquele, irmãos, que te adula por fora, te dá o melhor sorriso, prepara as melhores coisas, mas por dentro ele está te traindo. Por dentro ele está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Mas para você entender como Jesus ele é tremendo e fiel. Quando Jesus está ali, esse fariseu ele não dá honras, mas ao ver que Jesus entra, a primeira coisa que essa mulher faz é reconhecer quem era Jesus. Ele fala assim que Jesus está lá e ela começa a olhar aquele homem e falar assim, reconhecer sem palavras, Andréia. Ela está reconhecendo sem abrir a boca. Sabe o que eu quero dizer? Muito mais do que você abrir a boca para falsidade. Não fale nada e mostre com atitude quem você é. Qual é o teu caráter, irmãos? A gente fala muito, olha, eu vou fazer desse jeito. Alguém vai olhar, melhor ficar quieto. Não abrir nem a boca. Mas Jesus e as pessoas que estão ao seu redor saber quem é você e qual é o teu caráter. Ele fez ali para mostrar, estou recebendo este homem, mas não na condição que ele deveria ser recebido. E ela chorando começa a molhar os pés. Sentimento de gratidão, de servidão. É sentimento de falar, Jesus, eu estou aqui, eu sou pecadora. Eu não merecia nem estar aqui, Jesus. Mas eu estou aqui, ó, derramando lágrimas, reconhecendo, prostrado aos seus pés. E a Bíblia diz que ela unge, ele beija com perfume. Aí ele fala, tá tocando. Saberia se fosse profeta quem está tocando. Mas olha só, o convidado disse a si mesmo. Ele não falou. Mas Jesus que conhecia o que está dentro da gente, o que estava dentro dele, faz uma parábola. E ele fala assim, 2 homens deviam a um credor. Resumindo, um devia 500 e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar.
Aí ele fala assim: o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Aí Simão responde: é claro que aquele quem foi perdoada a dívida maior. Aí Jesus fala: você julgou bem. Em seguida vira para a mulher, aleluias, e fala: tá vendo essa mulher? Eu entrei em sua casa, Simão, você não me deu nem água. Essa mulher lava os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você, Simão, não me saudou com um beijo como era costume do judeu. O beijo, aquela honra, não, nem isso Simão fez, porque aquele que está te adulando, ele se preocupa em mostrar para os demais. Ele se preocupa em falar: olha, tá tudo bonitinho, mas por dentro ele nem sabe o que ele está fazendo, querido. Aí fala assim: ó, você não saudou, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Porque a gratidão, querido, me faz olhar a minha vida como a maior dos pecadores, mas também reconhecer quem é Jesus. Quem Jesus é. Quando Jesus está no recinto, eu não fico pensando em outra coisa, eu fico procurando lhe agradar, porque minha dívida era muito alta, minha dívida não tinha como pagar, mas ele lá na cruz do Calvário, ele paga a minha, a sua dívida com o sangue dele. Louvado é o nome do Senhor. Então, quando você vê alguém na igreja, naquela alegria, não julgue, porque você não sabe quantos pecados lhe foram perdoados. Quando você olha alguém e fala assim: ah, nossa, que hipócrita, talvez só aqui dentro, talvez a vida dele é de mentira, talvez a vida dele é de pecado, eu não sei, mas quando ele chega aqui, ele reconhece. Então quem é muito mais perdoado? Aquele que talvez quando chega aqui fala: meu Deus, é verdade, pequei a semana inteira, não sou digno nem de estar aqui, mas eu estou aqui reconhecendo, mesmo pecador eu estou aqui. Jesus, me vê, Pai, que mesmo pecador eu estou aqui, Deus, para uma mudança de história, uma mudança de vida. Talvez aqui no nosso meio você olhe e fale: olha, nem sei porque está dando glória, talvez você não entenda. Deixa que Jesus olhe, deixa que Jesus vê, porque é Ele que conhece. Louvado é o nome do Senhor. Às vezes a gente olha e a gente fala assim: aos meus olhos não vale nada, mas é o de Jesus. Como Jesus vê? Ah, pastora, mas não sei não, viu? Faz isso, faz aquilo. Mas quando entrou aqui, qual que foi o sentimento? Olha que forte isso. Às vezes a gente se sente tão superior, né? Prepara o culto. Ah, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou não sei o quê. Já está preparando tudo. Aí às vezes aquele pecador que a semana inteira pecou, parou para reconhecer quem é Jesus. E a gente que está acostumado a receber Jesus não deu as honras devidas, nem percebeu ele na casa. Então eu quero te dizer que às vezes a gente olha o nosso pecado e se sente indigno. O que eu devo fazer, pastora? Reconhecer que Jesus perdoa pecados, reconhecer que Jesus está na casa, reconhecer que você pode ter uma nova vida com Jesus, reconhecer que Ele é nome sobre todo nome, reconhecer que você poderia estar lá atrás, não sei, numa vida de mendigo, numa vida de usuário, eu não sei aonde você estaria no domingo de manhã, mas nessa manhã você está aqui. Aproveita, louvado é o nome do Senhor. Labachuri canta labachéria. Já está aqui, o mestre já está aqui, aproveita. Não deixa ele passar não. Fala: Jesus, eu poderia estar em tantos lugares ou nem estar, porque se eu for perguntar para cada um, às 11h30 da manhã, num domingão, o que vocês estariam fazendo, hein? Eu não tinha nem dormido. Eu já tentei dormir, mas eu falava: vai dar uma raiva, né?
Você chega 8 horas e você não consegue. Aí dorme até umas 10 e já era. Acorda. Mas eu quero te chamar a atenção. Que hoje você está aqui guardado por mãos. Eu quero te chamar a atenção que hoje você está protegido. Que hoje você está no centro. E que Jesus tem as maneiras dele de nos trazer para o centro da vontade dele. O Patrick falou esses dias que antes ele usava as coisas, né? Para fazer aquilo que não devia lá atrás. Por que não usar aqui para o reino de Deus? Por que não usar seu dom de fala? Sabe aquele lá que era chavequeirinho? Não que o Jonathan tem esse jeito. Não, mas tem, não tem? Chavequeirinho. Usa para Deus. Usa para falar, eu outrora estava lá atrás. Não sou perfeito nem santo, mas estou tentando. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, coloca a mão no teu coração, porque Jesus está neste lugar. Eu queria que dentro de você, não precisa falar para mim não, mas dentro de você se falasse, eu não sou perfeito nem santo, mas eu estou tentando. Eu não sou perfeito nem santo, mas eu quero estar no centro da tua vontade, Jesus. Deus, essa semana foi a semana que talvez eu fiz mais coisas erradas. Mas quando entrei aqui, Deus, eu percebi o seu valor. Eu percebi o quanto eu fui já perdoado. O quanto minha dívida era alta e talvez ninguém poderia pagar. Mas, Senhor Jesus, a quem muito é perdoado, muito mais Ele ama. Guarde no seu coração nessa manhã, a quem muito é perdoado, muito mais Ele ama, muito mais Ele é grato. Aleluia. Olhe para mim. Aqui essa mulher, ela faz toda essa gentileza, essa honraria para Jesus. E no verso 47 ele diz: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu acho muito bonito quem vem de berço, quem nunca nem olhou, né, pro mundo, quem nunca participou do mundo. Mas eu acho maravilhoso o pecador arrependido que recebe a graça de Deus. Eu acho maravilhoso aquele pecador, sabe? Que você olha e fala assim: meu Deus, é Ele mesmo? Aquele pecador que às vezes a gente olha e fala assim: olha, ele fez tanta coisa errada na vida, mas agora o brilho dele é outra coisa, o brilho dele é diferente. Agora ele passa aqui, já não passa mais se jogando com droga ou se jogando com álcool. Você está vendo que agora nas manhãs ele já não passa mais aqui bêbado, viciado, mas ele passa aqui com um brilho diferente, porque ele foi perdoado. A graça dele, de Jesus, o alcançou. Louvado é o nome do Senhor. E coisa boa é olhar nossa vida e saber que a graça de Deus nos alcançou. E se você muito ama a Deus, é porque os seus pecados eram muito grandes. Era muito grande, a dívida era grande. Mas aquele que talvez se acha tão superior ou nem sabe o valor disso, ama pouco, ama só para mostrar, ama só para falar que ama. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é Jesus Cristo, e é o que está aqui que pode mudar a tua vida. Eu quero te convidar nessa manhã para olhar a sua vida, a sua história com uma maneira diferente de olhar. Às vezes a gente vive tantos milagres que já é normal. Não, não é normal. Eu queria te convidar para quando Jesus estiver no recinto, não haja mais nada na sua frente. Só você e a presença do Mestre. Só você e a presença de Deus. O salmista diz que eu posso ir para qualquer outro lugar, mas que até lá no mais profundo abismo Ele me encontra.
Você está aqui nessa manhã e talvez você está querendo se esconder, mas Jesus já te viu. Jesus já te conhece. Jesus já sabe quem é você. E nessa manhã eu termino essa ministração te perguntando o quanto você tem amado Jesus. O quanto você tem se dedicado a Jesus. O quanto você olha às vezes e fala assim, eu vou por ir. Ou você se alegra e fala, eu vou porque eu fui muito perdoado. E eu preciso estar lá. Eu vou porque alguém me amou e eu preciso estar lá. Essa é a manhã de você, adorador, adorar ao nome dele, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça aí no teu lugar. Aleluias. Queria que você olhasse a tua vida e parasse por um momento para resumi-la. Resume a tua história aí na tua mente. Será que você foi muito ou pouco perdoado? Aí você começa a falar com Deus, Jesus, eu estou aqui no lugar certo, no centro da tua vontade. E eu quero reconhecer que tu és aquele que tem o poder de perdoar pecados. Nós somos adoradores, é isso que nós somos.